Olá pessoal, vamos dar continuidade aos estudos de prática processual civil. Falamos de teoria geral dos recursos nas outras oportunidades e agora a gente vai passar a falar do recurso de apelação especificamente. Dentro dessa questão relacionada ao recurso de apelação no processo civil, uma análise de alguns dispositivos contidos no novo Código faz-se necessária antes de tratarmos mais a fundo desse recurso em particular. O primeiro deles é o 1009 do Código de Processo Civil, que diz que da sentença cabe apelação, deixando claro então que essa espécie de recurso é voltada a atacar sentenças, né, para atacar aquela decisão, então, nos termos do artigo 203, parágrafo 1º, para atacar aquele pronunciamento judicial, né, que com fundamento no 485 ou 487, o juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução. Essa é a sentença, né? Nas hipóteses do 485, aquelas sentenças sem julgamento do mérito, aquelas sentenças chamadas de terminativa, quando em razão de vícios, né, não se permite a análise e o enfrentamento do mérito recursal, e no 487 menciona aquela sentença com julgamento do mérito, né, quando então o juiz vem e diz quem tem razão na demanda. Ainda fazendo uma análise dos dispositivos trazidos no Código de Processo Civil atual, cumpre mencionar também, como já falamos na outra oportunidade que estivemos abordando a teoria geral dos recursos, é a previsão contida no artigo 1009, parágrafo 1º. Menciona que as questões resolvidas na fase de conhecimento, que a decisão a respeito não comportar agravo, elas não serão cobertas, né, não serão acobertadas aí pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta ou em contra-razões, né, se for a parte contrária que for alegar essas questões de decisão interlocutória que não são passíveis de ataque por meio de agravo. Como já dissemos, é lá no artigo 1015 do Código que encontramos o rol das decisões interlocutórias atacáveis por agravo de instrumento. Não sendo aquelas hipóteses contempladas nos incisos do artigo 1015, a decisão interlocutória vai ser atacada, então, por meio do recurso de apelação. Essas decisões tomadas no curso do processo não vão estar, então, acobertadas pela preclusão e vão poder ser discutidas quando da interposição do recurso de apelação, né? Isso é uma mudança trazida no novo Código, que vem aí com a ideia de agilizar a prestação jurisdicional. Ainda com relação ao recurso de apelação, importante então mencionarmos que ele é cabível para atacar sentenças proferidas em processo de conhecimento, que venham correr sobre o rito comum, né, no procedimento comum, ou o processo que corra em procedimento especial, seja de jurisdição contenciosa ou voluntária. Então essa decisão judicial proferida ao final desses processos é denominada sentença e é atacável por meio de recurso de apelação. Da mesma forma, o recurso de apelação, ele também serve para atacar sentença proferida em processos de execução, né? São os processos de execução de títulos extrajudiciais, né? Então aquela decisão que extingue a execução, ela também é passível de recurso de apelação. Nesse sentido, a finalidade do recurso de apelação, portanto, é para a parte poder manifestar a sua irresignação, o seu descontentamento contra a sentença no qual saiu sucumbente, contra a sentença no qual saiu perdedora. Dentro da análise da apelação, ainda faz-se necessário mencionar o objeto deste recurso. Já tivemos oportunidade de falar quando estudávamos a teoria geral dos recursos, que o recurso, no caso aqui tratando especificamente da apelação, ele tem por objeto discutir a validade da sentença ou o conteúdo da sentença.
né? São os chamados error in procedendo, quando se discute a validade da sentença, e o chamado error in judicando, quando se discute o conteúdo da sentença. O primeiro deles, o chamado error in procedendo, nada mais é do que um defeito de forma que vem aí macular a minha sentença, né? É o chamado erro no proceder, né? Mencionado aí pela doutrina. O tribunal, então, nessa hipótese, ele pode reconhecer a invalidade da sentença, anulando ela, né, em razão desse erro in procedendo, devolvendo o processo em primeiro grau para que seja proferida uma nova decisão, ou, conforme agora autorizado pelo artigo 1013, parágrafo 3º e 4º do Código de Processo Civil, vai poder também o tribunal, em determinadas hipóteses previstas nesse dispositivo, julgar diretamente o mérito, né? Mesmo nessa hipótese aí de erro in procedendo. A outra hipótese de interposição da apelação são nos casos de erro in judicando. O erro in judicando, a sentença é válida, não há vícios com relação à forma, né? Não há vícios com relação ao procedimento, mas sim o equívoco ocorre quanto ao conteúdo do julgamento, quanto ao objeto, o enfrentamento do mérito do julgamento, né? É esse julgamento do mérito que não se mostra adequado. É esse erro no julgamento que será atacado no recurso de apelação. Então, nesta hipótese, se o tribunal acatar o recurso de apelação, o tribunal vai o quê? Reformar a sentença, substituindo essa decisão judicial por um acórdão, uma nova decisão judicial, aí proferida, então, pelo tribunal, né? Nesse sentido, o recurso de apelação serve para atacar tanto o erro in procedendo, anulando a decisão ou permitindo, em algumas hipóteses, que o tribunal enfrente diretamente o mérito, mesmo não tendo sido enfrentado pelo juízo de primeiro grau, e nas hipóteses de erro in judicando, o tribunal aí reforma a sentença, né, o teor, o conteúdo da sentença, trazendo ali uma nova decisão através do acordo. Ainda sobre o recurso, precisamos então mencionar a formatação do nosso recurso de apelação, como é formatada a peça de apelação. A peça do recurso de apelação, ela é única, né? É praxe apresentar o recurso de apelação por meio de uma única petição. Porém, essa peça é dividida em duas partes. Uma primeira parte denominada de peça de interposição e uma segunda parte denominada de razões recursais, né? Então, nós vamos falar mais especificamente de cada uma delas ainda, falaremos também com relação ao formato que deve conter cada uma delas, e ainda com relação à apelação, prosseguindo nos nossos estudos sobre o recurso de apelação, importante mencionar o prazo para interposição desse recurso. O prazo para o recurso de apelação, segundo o artigo 1003, parágrafo 5º do Código de Processo Civil atual, ele é de 15 dias. Lembrando agora que a contagem do prazo no novo Código é em dias úteis, né? Então, vai ser a partir da intimação que vai começar, da decisão, da sentença, né? Que vai começar a correr o prazo para interposição do recurso de apelação, né? Lembrando então, novamente, a contagem agora em dias úteis. Se a decisão for proferida em audiência, isso está contemplado no Código, né? Proferida em audiência, a parte saindo intimada em audiência começa a contar a partir do dia útil seguinte nos termos do novo Código. Caso seja pela publicação na imprensa oficial, vai começar a contar também a partir do dia seguinte à publicação. Outra questão diz respeito ao juízo, o qual a nossa petição de apelação, a nossa peça de apelação será dirigida. Dirigido o nosso recurso de apelação, ele é dirigido ao juízo de primeiro grau. A peça de interposição, né, a primeira parte da nossa peça, né, chamada peça de interposição, ela é dirigida então ao juízo onde o nosso processo tramita, o juízo que proferiu a sentença. Isso está lá
disposto no artigo 1010 do Código. Com relação aos requisitos, o Código também traz contemplado de maneira expressa quais são os requisitos do meu recurso de apelação. Está lá no artigo 1010, nos incisos 1 a 4, os requisitos para que haja regularidade formal. Lembra o requisito de admissibilidade que mencionamos? Para que haja regularidade formal do meu recurso de apelação, devemos observar aí o artigo 1010 do Código de Processo Civil, que diz que a petição de apelação deve conter os nomes e a qualificação das partes. Diz o inciso 2, que deve conter a apelação, a exposição do fato e do direito discutido no processo. Deve conter também as razões do pedido de reforma da decisão ou as razões do pedido de invalidação da decisão, nas hipóteses de erro improcedendo. E também é requisito primordial do meu recurso de apelação o pedido de nova decisão por parte do tribunal, ok? Com relação aos requisitos da apelação em específico, o primeiro deles, contemplado no artigo 1010, inciso 1 do Código, diz respeito ao nome e à qualificação completa das partes. É comum, nas provas da OAB, a utilização entre parênteses daquelas expressões qualificação completa. Então, nas provas da OAB não há necessidade de qualificar nome, endereço, profissão, estado civil, na forma como atualmente exige, né, o Código de Processo Civil. Então, a qualificação, na prática, ela pode se utilizar daquelas expressões já qualificadas, né? A gente traz uma jurisprudência aqui que menciona que a qualificação já consta de outros elementos dos autos, então não é necessário, né, na prática processual, na prática forense, qualificar novamente de maneira completa as partes. É claro que o nome deve constar de maneira completa, mas a qualificação não há necessidade. Nas provas da OAB, pode-se qualificar de maneira completa ou pode-se utilizar entre parênteses das expressões qualificação completa, pois o examinador terá certeza que você se recordou de qualificar a parte na forma exigida como requisito da minha peça recursal de apelação, ok? Então, esse é um dos requisitos da apelação. Outro requisito, já contemplado no inciso 2 do artigo 1010, diz respeito à exposição do fato e do direito discutido nos autos, né? Nada mais é do que a chamada fundamentação fática e jurídica do pedido. Então, deve-se trazer no recurso de apelação toda uma fundamentação relacionada à parte dos fatos e toda a fundamentação recursal relacionada à parte do direito. É criticar a decisão judicial nesses dois aspectos, né? É demonstrar que a decisão judicial se equivoca nesses dois aspectos. Então, esse é um requisito que também deve ser observado. Eu tenho que deixar de maneira muito clara, eu tenho que enfrentar de maneira muito clara os fatos e o direito aplicável àquele caso concreto, né? Então, é requisito primordial do meu recurso de apelação a exposição de fato e de direito. Ainda dentro desse requisito da exposição de fato e de direito, trago também aqui uma jurisprudência, né, mencionando a respeito da inadmissibilidade do conhecimento da apelação que não se tenha apresentado as razões do inconformismo da parte, né? Então não adianta interpor o recurso e não deixar claro as razões do inconformismo, as razões de não se conformar com o enfrentamento das questões de direito e das questões de fato, né? Quando da decisão judicial proferida em primeira instância, né? Então, deve, na verdade, conter, não pode se utilizar daquela famosa remissão aos termos da inicial,
o motivo do descontentamento, as razões de fato e de direito, elas devem vir de maneira explícita. Não é possível se utilizar da remissão inicial ou também mencionar lá que as razões serão sustentadas oralmente na oportunidade da sustentação oral, né? Então isso não é possível e a gente traz aqui alguns julgados que vêm aí amparar esse raciocínio. Ainda dentro dessa questão da petição de apelação estar completa, cumpre mencionar também a possibilidade de aditamento do recurso de apelação. É possível o aditamento do recurso de apelação desde que ainda esteja no prazo legal para sua interposição. Então, se a parte dispõe de 15 dias para interpor o recurso, interpõe com 5, verifica um equívoco, né? Poderia aditá-lo dentro do prazo de 15 dias, né? Fora desse prazo, abrindo-se, por exemplo, oportunidade para contrarrazões, já não há mais a possibilidade de aditamento da peça recursal de apelação. Tá? Então, existe essa possibilidade de emenda do recurso de apelação, desde que o recorrente esteja dentro do prazo legal. Ainda com relação aos requisitos, já falando do requisito contemplado no inciso 3 do artigo 1010, diz respeito às razões do pedido de reforma ou de decretação da nulidade. É também, então, requisito do meu recurso de apelação mencionar as razões do pedido de reforma da sentença ou de nulidade, de decretação da nulidade da sentença. Nada mais é do que a motivação do meu recurso. Deve ser exposto de maneira clara pelo recorrente quais são as razões da sua irresignação em face da sentença. Quais são as razões do seu descontentamento com relação à decisão judicial, expondo ali de maneira explícita, né, para que possa então atender a esse requisito de admissibilidade da apelação, né, esse requisito, na verdade, de regularidade formal do meu recurso de apelação. Dentro dessa questão, cumpre mencionar que caso não se obedeça esse pressuposto, de expor as razões recursais e trazer lá, né, o pedido de reforma da decisão ou de nulidade da decisão, o recurso pode não ser sequer conhecido, não ser admitido em razão do não atendimento a esse pressuposto de admissibilidade recursal. Ainda dentro dos requisitos, o requisito trazido no inciso 4 menciona o pedido de nova decisão. Fica claro também, né, uma vez que eu devo argumentar os motivos da minha irresignação, eu devo também pedir a providência judicial esperada, né? Eu devo, então, pedir uma nova decisão por parte do órgão julgador, né? Deve pedir à instância superior, então, que conheça do recurso e que lhe dê provimento, né, a fim de reformar a decisão ou a fim de anulá-la em razão de erro improcedendo. Então, o pedido de nova decisão também é requisito formal do meu recurso de apelação e que não pode ser esquecido. Dentro dessa questão, cumpre também mencionar a questão da desistência do recurso. É possível a parte desistir do recurso de apelação sem a necessidade de anuência da parte contrária, né? É possibilidade, então, de desistir da pretensão recursal, desistir daquele recurso interposto, sem a necessidade sequer de consulta à parte contrária. Da mesma forma, precisamos mencionar a questão relacionada à juntada de documentos na apelação, né? É possível juntar documentos novos junto com a apelação, desde que eles não venham suscitar alguma questão nova, né? Não podem suscitar questões que não foram discutidas, que não foram objetos de apreciação pelo juízo de primeira instância, né? Isso vamos seguir então a regra contida no artigo 435 do novo Código de Processo Civil, né? E que menciona as hipóteses de juntada de documentos surgidas após a manifestação da parte, né? Documentos então que não são documentos que venham ali ventilar questões novas nos autos, né? Da mesma forma, trazemos a título de ilustração para vocês
algumas decisões judiciais que contemplam essa questão da juntada de documentos na apelação. A jurisprudência entende de que podem ser juntados documentos em sede recursal, né, documentos novos, desde que referente ao tudo ao que já consta nos autos. Não pode se referir a questões novas, né? E também uma jurisprudência deixando claro de que, se não for admitida a juntada desse documento novo apresentado na oportunidade do recurso de apelação, cabe ao tribunal, então, determinar o desentranhamento desse documento novo juntado, ok? Com relação ainda ao recurso, importante mencionar a questão das contrarrazões, né? Vocês vão trabalhar com contrarrazões recursais, nada mais é do que a manifestação, a resposta apresentada pela parte contrária, né, ao recurso de apelação interposto pelo recorrente. Nesse sentido, encontra-se previsto lá no 1010, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, que o juiz de primeiro grau vai intimar, então, o recorrido, né, o apelado, para que apresente suas contrarrazões ao recurso de apelação no prazo de 15 dias. Então, tanto o recurso como a resposta ao recurso, o prazo é de 15 dias. Lembrando, mais uma vez, que a contagem do prazo agora é em dias úteis, né? Então, as contrarrazões nada mais é do que dar oportunidade à parte contrária, à parte chamada recorrida, né, de se manifestar, de contrariar aquelas razões recursais trazidas pelo recorrente. Com relação ao juízo de admissibilidade, já tivemos oportunidade de mencionar quando falávamos da teoria geral dos recursos, o juízo de admissibilidade do recurso de apelação, ele é feito pelo tribunal ad quem, né, ele é feito pelo órgão ad quem. Isso está disposto no artigo 1010, parágrafo 3º, combinado com o artigo 1011, inciso 1 do Código de Processo Civil atual. Então, o relator do recurso que vai... Não ficou bom, hein? Vamos lá. Parece quando enrosca vários. Com relação ao juízo de admissibilidade do meu recurso de apelação, como já tivemos oportunidade de falar quando estudávamos a teoria geral dos recursos, ele é feito pelo tribunal, ou seja, é o órgão ad quem que vai verificar o preenchimento aos requisitos de admissibilidade recursal. Isso está disposto no artigo 1010, parágrafo 3º, combinado com o artigo 1011, inciso 1 do Código de Processo Civil atual. Então, é o juízo de segunda instância que vai analisar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade. No caso, é o relator designado para análise do processo, para análise do recurso de apelação. Nesse momento, então, a gente encerra essa primeira parte, voltamos depois a falar do recurso de apelação, ainda dando continuidade aos nossos estudos. Obrigado.